A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Jefferson Fulvio. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor Jesus agora, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Além de uma meditação na palavra, isso também é um trabalho para a faculdade de teologia, Unicesumar. E nós iremos ler a palavra agora e depois iremos meditar alguns minutos nesse texto, um texto muito bonito. Creio que Deus tem algo para os nossos corações. Lucas capítulo 7, versículo 11 a seguir. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. "Deus interveio em favor do seu povo." A história da viúva de Naim é uma história conhecida por todos aqueles que amam a Bíblia, que amam a palavra de Deus. É uma história contada apenas no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Ela não se repete nos outros dois evangelhos sinóticos, nem em Marcos, nem em Mateus, e João também não toca nesse assunto. E é um evento muito importante, muito poderoso, e torna a narrativa ainda mais poderosa por não se repetir nos outros dois evangelhos sinóticos. Pouco se sabe a respeito dessa mulher de Naim, a não ser que ela levava uma vida muito difícil. Afinal, ela já havia enfrentado a morte do marido e estava agora passando pela dor do luto mais uma vez. Estava enfrentando a morte mais uma vez. Ela já havia enfrentado a morte quando o marido morreu, e agora, mais uma vez, ela havia perdido alguém muito importante para ela, o filho dela. Imaginem a dor que essa mulher estava passando, né? O sofrimento dessa mulher naquele momento. A cidade de Naim não é uma das grandes cidades, não era, aliás, uma das grandes cidades da época. Muito provavelmente ela era apenas um pequeno vilarejo, e com toda certeza aquela viúva era conhecida por todos. Todo mundo conhecia aquela viúva, o que faria com que os comentários a respeito da vida dela fossem inevitáveis. Com toda certeza as pessoas comentariam a respeito daquele problemão que ela estava enfrentando, daquela luta que ela estava enfrentando. Os comentários eram inevitáveis e a dor que aquela mulher passava era imensurável. Não dá pra gente imaginar a dor de uma mãe que perde um filho, né? Só quem já passou por essa dor é que pode mensurá-la. Apesar de eu achar que mesmo quem passou por essa dor sabe que ela é imensurável. Além da dor da perca do marido e do filho, ela também estava enfrentando um outro grande problema. A esperança do sustento havia acabado. As mulheres naquela época, na época do Novo Testamento, elas não podiam trabalhar. Sobraria então para aquela viúva duas opções: se prostituir ou mendigar. Duas opções que são vergonhosas. As duas alternativas são ruins. Então, com a morte do filho dela, ela só tinha essas duas alternativas. Então ela não tinha para onde correr, ela não tinha para onde ir, né? É muito difícil. A gente pode ilustrar o problema que essa viúva está enfrentando da seguinte maneira: ela é um carro dentro de um amassador. Sabe aqueles amassador de carro que a gente vê nos filmes americanos, que você coloca o carro num lugar e vem, amassa e faz o carro ficar um quadradinho, uma sucata, nem sucata não é, né? Um montoado de ferro. Ela não tinha para onde ir.
Ela não tinha para onde correr. Ela era uma pessoa dentro de um carro que estava no amassador, queria ser destruído. Queria ser destruído. A máquina estava lá, fazendo seu serviço, sem um operador. O operador tinha saído para tomar um café e não percebeu o que é que estava acontecendo. O operador da máquina tinha saído. E a sentença era a morte. A sentença era a tristeza. A sentença era a agonia. O final dessa história seria um final triste. Mas, do nada, a máquina para de funcionar, enguiça. A máquina trava. A máquina resolve que não vai mais amassar aquele carro. E do nada também aparece alguém para ajudar aquela mulher. Jesus. Aparece do nada. Ele está chegando em Naim, o cortejo fúnebre está saindo de Naim. E ele para. Ele para o cortejo fúnebre. Acredito que seja a única pessoa no mundo que consiga parar um cortejo fúnebre. Jesus. Ele para o cortejo fúnebre e muda a história. Queridos, Jesus sempre chega na hora certa. Jesus havia acabado de sair de Cafarnaum. Ele tinha acabado de sair de Cafarnaum. E quando ele chega em Naim, de pronto ele se encontra com aquele cortejo fúnebre, com aquelas pessoas carregando o defunto. Se ele chegasse alguns minutos mais tarde, o filho da mulher já teria sido enterrado. Já teria sido enterrado, a história já teria terminado. Ah, pastor, mas Jesus poderia trazer ele de volta à vida, como fez com Lázaro. Passou um atribulado de carro aí, você não fiquem preocupados. Jesus poderia ter feito como fez com Lázaro, verdade. Mas se Jesus faz com o filho da viúva de Naim, como ele fez com Lázaro, ressuscitando, já depois de alguns dias que ele houvesse morrido, a história não teria sido tão bem contada. Jesus encontra com o pessoal que lamentava a morte, que chorava, que pranteava, e ele toca no esquife. E ele fala com o jovem morto. Ele fala com o jovem morto. E quando ele faz essas coisas, a gente entende que quando Jesus encontra com a morte vai embora. Mesmo que ela seja a última inimiga a ser vencida. Mesmo que na carne ela vença quase sempre. Quando o homem recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele passa da morte para a vida, de acordo com o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos encontrados por Cristo Jesus e ele nos trouxe de volta à vida. Então, quando Jesus se encontra com aquele cortejo fúnebre, ele mostra para a morte que aonde ele chega, ela tem que sair. Ela tem que sair. Se tivesse sido depois de alguns dias, pode ser que aquela mulher não tivesse procurado Jesus, que Jesus não tivesse ficado sabendo. É claro, ele sabe todas as coisas, mas é uma hipótese que ele não ficasse sabendo. E aí isso não aconteceria. Agora, quando Jesus encontra com o cortejo fúnebre, a morte vai embora. Porque Jesus chega sempre na hora certa. Ele nunca erra a hora. Ele nunca erra um minuto. Existe um hino antigo que até diz que ele tarda, mas não falha. Eu gosto até desse hino. Mas ele não tarda e ele não falha. Ele chega sempre no momento adequado. Ele chega sempre no momento certo. E foi o que aconteceu aqui nessa situação. E é interessante porque Jesus chega, encontra aquela mulher, e a Bíblia diz que ele toca no esquife, ele toca no caixão, né? O esquife era uma cama onde se colocava o morto e ele era levado para ser enterrado. E Jesus toca no esquife. Isso não era algo que acontecia rotineiramente, principalmente por um estranho. Ninguém ali sabia o certo o que estava acontecendo. Jesus aparece do nada, com uma multidão atrás dele. Ele vê a viúva, tem compaixão da viúva. E depois disso ele simplesmente toca no esquife e começa a falar com o defunto, coisa de louco, coisa de maluco. Isso não é normal. O normal seria se encontrar com a mulher enlutada e consolá-la. E confortá-la, e falar para ela que, poxa, eu sei o quanto está doendo e tal. Só que, queridos, Jesus não costuma seguir os protocolos humanos. Ele trabalha do jeito que ele bem entende. Ele age da maneira que ele bem entende. Ele faz do jeito que ele quer.
Simplesmente porque ele quer. Ele não precisa de autorizações humanas para trabalhar. Ele trabalha porque ele é bom e ele age, e ele faz e do jeito que ele quer fazer. E foi assim que aconteceu. Ele tocou no esquife e falou: jovem, a ti te digo, te levanta. E o jovem se levantou, e começou a agir, começou a falar com Jesus. Então Jesus não precisa da autorização do seu ninguém para trabalhar, ele simplesmente trabalha. Jesus não precisa da autorização do seu ninguém para agir, ele simplesmente ele age. Ele simplesmente age. E é interessante nesse texto que a gente percebe que Jesus se compadece do ser humano. Numa segunda argumentação, Jesus se compadece do ser humano. Enquanto todos estão tristes com a situação, Jesus olha direto para a viúva. Jesus percebe o quanto a viúva está triste e abatida e vai falar com ela. Ele não manda recado, ele não avisa por e-mail, ele não avisa por WhatsApp, ele próprio vai ao encontro da mulher enlutada. Ele não deixa que informações desencontradas cheguem a ela. Com Jesus não tem diz que me diz que. Ele vai ao encontro da mulher, ele procura a mulher. E é interessante porque às vezes a gente está passando por momentos difíceis, por lutas, por tribulações, e aparecem alguns atribulados aí, algumas pessoas más, e elas dizem o seguinte: eu avisei que não ia dar certo, eu avisei que seria ruim, eu avisei isso, eu avisei aquilo. Jesus não. Quando Jesus aparece, ele fala para a mulher uma palavra de conforto, ele fala: para de chorar. Para de chorar. Ninguém entende no primeiro momento. Como é que você fala para uma mulher que acabou de perder o filho para ela parar de chorar? E Jesus, ele não fica só na falácia, né? Ele fala, e quando todos estão prontos para acabar com a história de uma vez, Jesus muda a situação. Jesus olha para aquela mulher com uma palavra de vida. Ele fala para ela com profundidade: não chores, não chores. Claro que para quem está ouvindo aquilo é coisa de maluco. Como é que você... Acabei de falar. Como é que você vai falar para uma mãe enlutada não chorar? Coisa de maluco. Aquela mulher estava enfrentando o pior dia da vida dela. Não tinha como falar para ela parar de chorar. Só que para quem não conhece Jesus, é coisa de maluco. Para quem não conhece Jesus, é coisa de doido. É coisa de gente que não bate bem. Mas para quem conhece Jesus, sabe que quando ele fala é porque ele vai agir. Ele não é o homem para que minta, tampouco o filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não faria. Prometeria ele, não cumpriria. Quando ele fala, ele faz o que vê Jeremias. Vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Porque dele é a palavra e dele também é o amém. Quando ele fala, ele faz. Então ele fala para a mulher, não chores mais. E ele já intervém, não existe, já intervém, já entra com a solução, já vem com a providência. Então, não se preocupa com o que estão dizendo a respeito dos seus planos, dos teus projetos, dos teus sonhos. A última palavra é sempre de Jesus. E Jesus sempre tem uma palavra de vida para os filhos dele. Então acalma o coração, ainda que todos estejam dizendo que os teus sonhos estão indo para a sepultura, Jesus está vindo aí e ele tem uma palavra de vida. Uma terceira argumentação: toda a prova faz com que o nome do Senhor seja glorificado. É muito provável que a luta que aquela mulher estava enfrentando fosse a maior de toda a cidade de Naim. Qual a probabilidade de que alguém na multidão estivesse enfrentando uma luta tão grande, pelo menos próxima daquela que a mulher enfrentava? Muito provavelmente nenhuma. Aquela luta que a mulher enfrentava era uma luta ainda dura e que caminhava para um final trágico e triste. Porém, algo ia acontecer que mudaria toda aquela situação. Ninguém sabia que Jesus iria aparecer. Ninguém sabia que um milagre aconteceria. A mulher já estava desacreditada, indo para um final triste. Ninguém conseguia ver um final, uma coisa diferente daquela. Futuro, olha só, o futuro estava definido. Assim como muitas vezes as pessoas acreditam estar com um futuro ruim já definido. Mas não é assim que acontece. Muitas vezes Deus permitirá que coisas complicadas aconteçam em nossas vidas
para que milagres possam acontecer também. Então, não é porque a situação está difícil agora que não existe solução. Aliás, quando a situação não tem solução, quando parece que a situação não tem mais solução, Jesus aparece e algo poderoso acontece. Então, fica tranquilo. Essa prova, essa luta, essa situação difícil que você está enfrentando vai servir para Deus ser glorificado na tua vida. Todas as provas servem para que Deus seja glorificado em nossa vida. Quando Deus permite provas profundas, é sinal de que o milagre será extremamente grande. Não existia. Aliás, não existe um inimigo tão poderoso quanto a morte. Mesmo assim, a morte foi vencida por Jesus na entrada de Naim, fazendo com que todos os presentes glorificassem o Senhor. O que Deus fará em meio a uma grande provação fará com que até os incrédulos louvem ao Senhor. Concluindo, diante do exposto, é necessário que se saiba esperar, aguardar e mesmo que seja para um aparente final ruim, continuar a caminhar. A gente não pode parar porque parece que está ruim. A gente precisa continuar caminhando. Deus não age quando a gente para. A gente precisa continuar andando mesmo que tudo pareça contrário. Mesmo que as vozes ao redor sejam desanimadoras. Mesmo que pareça ser o fim de tudo. É necessário que continuemos. Afinal, no final, Deus pode nos surpreender com um milagre. Então, por mais difícil que esteja, continue caminhando, continue andando, porque Deus preparará um milagre para a tua vida, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Um abraço, a paz, fui!